Dar início então ao workshop e passaria então a apresentar o professor António Pedro Costa. É um dos investigadores do software de apoio à análise qualitativa, o WebQDA, é o editor principal da revista New Trends in Qualitative Research, é investigador do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro e colaborador do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Em 2023 foi distinguido com uma menção honrosa na área das artes e humanidades da categoria Prémio Investigador UAT. Desculpa. Ora, pode iniciar, António Pedro Costa. Ok. Isto aqui. Boa tarde. Espero que estejam bem, que não esteja a chover muito. Pronto, eu vou tentar nesta apresentação partilhar uma componente prática. O PowerPoint está em inglês, neste caso, mas a apresentação será feita em português. Eu mantive esta estrutura de equipa que está aqui, porque o último artigo que publicamos nesta área vai ser apresentado amanhã numa conferência no Dubai, e esse artigo já avança com mais detalhe naquilo que vou apresentar hoje, que tem a ver com uma estrutura conceitual de como é que eu posso integrar a bibliometria com a análise de conteúdo para, de alguma forma, conseguir tomar decisões informadas sobre o que é que eu devo ou posso investigar. Para quem conhece, vai ouvir mais do mesmo. Para quem não conhece, não surgem muitos textos com esta integração, não é propriamente linear esta ligação entre a bibliometria e a análise de conteúdo, mas eu depois posso dar algumas orientações de como é que nós temos feito, essencialmente com base em equipas multidisciplinares, com competências diferentes, para facilitar. Antes de iniciar, eu partilho só então aqui o resumo que eu tinha enviado, e com base neste resumo, o que é que vocês esperam que no final, e com a minha introdução, e com base no que está escrito neste resumo, podiam colocar no bate-papo uma frase: o que é que esperam no final deste workshop, o que é que esperam conseguir, qual é a vossa expectativa? Queria que só lessem e depois escreviam só uma frase no bate-papo. Eu no final espero ter 2 artigos escritos automaticamente. Algo do género. Okay? É só para termos um ponto de partida. Qual é a vossa percepção face ao tema? Qual é a expectativa? Aprender uma ferramenta mais para análise bibliométricas, ok. Parte do pressuposto, Carlos, que já utiliza alguma. Não? Ok. Obrigado, Carlos, pela partilha. Eu dei um bocado de avanço, faltam-nos 63 respostas. Okay. Podem introduzir agora só algo que é que esperam. Trabalhar de uma forma mais organizada o estudo de literatura, ok. Encontrar a melhor forma de extrair o conteúdo qualitativo. Obrigado, Laís. O interesse é mais análise de conteúdo, facilitar as revisões. Okay. Sistematizar melhor as revisões de literatura.
mais sobre análise de conteúdo. Mais 1 minuto e depois eu avanço. Espero ter mais conhecimento para fazer um bom projeto de investigação com foco na revisão de literatura. Desde já agradeço. Okay. Portanto, o primeiro modelo que nós trabalhamos, eu depois posso partilhar o texto convosco, foi um modelo pensado nas revisões sistemáticas de literatura. E a revisão sistemática de literatura, há vários tipos de protocolo. Há um protocolo bastante conhecido que é o PRISMA, que é o protocolo da JBI, John Bridge Institute, australiano, e esse protocolo normalmente tem 9 passos e nós temos de seguir aqueles passos. E a primeira aplicação que nós fizemos foi uma adaptação desse protocolo, em que nós usamos então os critérios de inclusão, temos os critérios de exclusão, e quando no final de uma base de dados, por exemplo da Scopus, conseguimos filtrar e ficamos com 50 artigos, e como é que nós tomamos as decisões para ficar aqueles 50 artigos, é que avançamos então para a parte de análise de conteúdo. Ok, pronto. Então eu vou avançar. Quando concluindo a escrever, depois aprender a utilizar ferramentas de análise bibliométrica. Okay. Pronto, relativamente às expectativas que vão colocando aqui, como devem compreender, eu vou fazendo uma analogia, eu vou-vos mostrar um pouco como é andar de bicicleta, mas para andar de bicicleta não me adianta só compreender que a bicicleta tem 2 rodas, tem uma manipla, tem as mudanças. Já repararam, quando eram pequenos, nós tínhamos a bicicleta com as rodinhas laterais, não é? Porque se nós começássemos logo a andar só com 2 rodas, o mais certo era cairmos. Mas eu sabendo qual é o funcionamento de uma bicicleta, já tenho o meu trabalho facilitado. Então depois tenho que avançar para algo que aprende-se fazendo. E aqui que eu vou tentar mostrar é as dimensões que nós abordamos, mostrar um exemplo que atualmente até estou a aplicar no meu centro de investigação e depois, certamente, numa outra oportunidade, poderia-se fazer de forma diferente. Por isso, nós temos aqui 3 dimensões, ok? Aumentar o rigor. Obrigado, Ana. Elisandra. Esta palavra de rigor é bastante importante. É um termo bastante usado no quantitativo, mas obviamente aplica-se às dimensões qualitativas. Ok. Relativamente à revisão de literatura, nós temos sempre a necessidade de detalhar o percurso metodológico de uma revisão de literatura. Temos a necessidade de produzir sínteses de qualidade que possam compreender, quando estamos a falar em estudos qualitativos, para compreender um fenómeno, para desenvolver o conhecimento de uma determinada área, ou até para nos apoiar em termos de prática profissional, ou mesmo de políticas públicas, por exemplo. Se eu quiser, então, a revisão de literatura, eu recordo-me que nós, não sei se já ouviram falar de revisões vivas de literatura. Quando surgiu o Covid, eu produzi 1 ou 2 artigos sobre revisões vivas de literatura, ou seja, as revisões vivas de literatura, revisões sistemáticas vivas, são as revisões que eram usadas na altura da pandemia, que eram feitas em ciclos de 6 meses, principalmente na área da saúde, para termos dados para que vários decisores, não só políticos, pudessem ter dados para tomar decisões em algo que era desconhecido para a maior parte dos decisores. Então, as revisões temáticas de literatura, na altura até surgiu um próprio protocolo para esse tipo de revisões. Haviam revisões que eram feitas de 6 em 6 meses, haviam revisões que eram feitas anualmente. Se vocês procurarem revisões, Sliding Systematic Review, vão encontrar. A parte interessante disto é que cheguei a ver alguns artigos em diferentes áreas, não só na área da saúde, em que o título do artigo era o mesmo e tinha versão 1. A mesma revista publicava o artigo passado 1 ano e aparecia o título, versão 2, e a versão 3. O que é que aparecia de diferente? Na versão 2 fazia-se uma síntese do que era diferente relativamente à versão 1. Ou seja, quem não conhecia a versão 1 podia voltar atrás e ver o que é que tinha sido decidido ou o que é que tinha sido, extraído em termos de significado daquela revisão viva, e a partir daí tinha uma síntese do que é que aquele tinha diferente do outro. E então o Covid foi um bom exemplo em que as revisões temáticas de literatura vivas, neste caso,
eram bastante importantes para as tomadas de decisão. Continuando, temos então a parte da dimensão da revisão sistemática de literatura. Já sabemos que as revisões de literatura são fundamentais, se não forem bem realizadas numa fase inicial, condicionam todo um projeto de investigação. Estejamos nós a fazer mestrado, doutoramento, ou seja, o projeto que for. Uma revisão de literatura que não seja sólida pode nos levar numa fase mais avançada, já na recolha de dados, e chegarmos a uma situação de que o que eu estou a fazer não é útil, ou então foi feito num contexto diferente, mas que não acrescenta muito, de novo, à área de conhecimento em que eu estou a trabalhar. Então, nessa parte, o que é que nós pensamos? Então, em propor um modelo conceitual que juntasse e que fosse iterativo, ou seja, que ela fosse cíclico, e que juntasse a questão da bibliometria com a análise de conteúdo e que pudesse as duas, trabalhando em conjunto, reduzir ou minimizar ou reduzir o viés das análises feitas quando são feitas ou quando são usadas de forma individual e independente. Ou seja, há quem faça só bibliometria, há quem faça só análise de conteúdo, e aqui pensamos que as duas integradas, por serem duas formas de análise de dados, que pudessem reduzir os viés da análise e assim tornar o nosso trabalho mais rigoroso. Em termos de ferramenta, o que eu vou apresentar aqui é a estrutura do Bibliometrics. A ferramenta é gratuita, vocês podem instalar e usar o Bibliometrics. Depois tem uma livraria que é o BiblioShine para utilizarem. Ela trabalha com 3 dimensões, que é a dimensão conceitual, que é a análise de estrutura conceitual, em que envolve a identificação e visualização de relações entre conceitos. Vocês podem trabalhar com temas ou tópicos, numa área no domínio científico, podem a partir daí compreender as tendências emergentes e potenciais, lacunas de investigação, através da análise daquilo que está ali, que é as call words, call palavras, e da modelação de tópicos. Depois temos a parte da estrutura intelectual, em que se centra das ligações entre os documentos, autores e fontes. E aqui vocês veem um contributo para o desenvolvimento de uma área de domínio em que conseguem utilizar métodos como a análise de cocitações, até conseguem fazer as relações dos H-indexes, para identificar as principais publicações, as relações entre áreas de investigação. E depois tem a parte da estrutura social, que explora redes de colaboração, em que vocês conseguem criar historiográficos, ver interações sociais entre investigadores, entre instituições e países, okay? Utilizando ferramentas de análise de coautoria e a colaboração, para compreender então aqui de alguma forma como é que as redes funcionam, os padrões sociais e a análise de comunicação para troca de informações e difusão de conhecimentos. Normalmente nós focamos muito o nosso trabalho nesta questão da revisão sistemática da literatura na estrutura conceitual, ok? Exploramos as outras, mas o nosso foco é na estrutura conceitual, porque é onde nós queremos fazer o cruzamento depois e tomar as decisões para a análise de conteúdo. Relativamente à análise de conteúdo, que é a terceira dimensão do modelo, então temos revisão de literatura, revisão sistemática de literatura, temos a parte da bibliometria. Aqui mostramos o Bibliometrics, mas como referiu há bocado o Carlos, também em alguns casos nós sentimos obrigados a usar o GEFS, o Boss Viewer e até o IELTI, dependendo da estrutura ou daquilo que conseguimos obter. E aqui em 2018, na altura com o professor João Amado, da Universidade de Coimbra, que atualmente está jubilado, fizemos uma proposta de passos de análise de conteúdo. Obviamente que ele bebe muito nas fontes iniciais, de 1974, de Laurence Vardin e de outros autores, e fizemos as propostas de como utilizar a análise de conteúdo. Então aqui trabalhamos a questão da definição dos objetivos, o corpus. Este corpus emerge dos resultados da bibliometria, ou seja, na bibliometria, quando eu aplico os critérios de inclusão ou critérios de exclusão, no final, se eu tiver 50 artigos, são estes dados que eu vou usar para analisar, em termos de análise de conteúdo. Enquanto na bibliometria eu faço um mapeamento horizontal, eu na análise de conteúdo eu mergulho em profundidade na análise dos artigos. Eu não tenho que analisar o artigo no seu todo. Posso definir, por exemplo, se o meu interesse for a questão metodológica, estudo só a parte metodológica do artigo.
se for a parte dos resultados, se for a parte da discussão, mas é com a análise de conteúdo que eu faço esse tipo de trabalho. Então faço a análise ativa dos dados, categorização e codificação, algumas das categorias já emergem da bibliometria, porque os critérios que eu uso já são categorias de partida, então estou a falar que este modelo é um modelo misto, é um modelo de categorias dedutivo, porque já me surgem categorias da primeira pesquisa que eu faço, e depois, com a análise em profundidade, eu posso, e normalmente surgem categorias emergentes, ou seja, são as categorias que surgem dos próprios artigos. Não sei se estou a falar rápido ou se estou pausado, se querem... Bem, tá? Tratando de colocarem alguma questão, posso tentar tornarmos isto mais interativo, ok? Pronto. Relativamente ao nosso modelo, o modelo, então a estrutura conceitual de estudo, nós normalmente iniciamos com as bases de dados. Estamos a tentar atualmente agora criar uma fase em que eu posso fazer fusão de dados, porque a pesquisa dos metadados que eu obtenho na Web of Science, por exemplo, é diferente da Scopus, e sabemos que há artigos que estão indexados nas duas bases de dados. Então eu tenho necessidade de fazer essa fusão para não haver então, as duplicações. De seguida, eu faço a tua análise bibliométrica, neste caso, podia ser com recurso ao Bibliometrics, em que nós, aqui, a título de exemplo que vou mostrar, nós estudamos a questão do ensino superior, a educação e investigação no ensino superior. E a partir daqui conseguimos gerar, então, um mapa temático, e depois do mapa temático avançamos para a análise de conteúdo com os metadados do cluster que nós definirmos. No exemplo que eu vos vou mostrar, nós temos, nesta proposta conceitual, nós fazemos duas iterações. Eu começo com a revisão de literatura, vou para a bibliometria. Da bibliometria uso o WebQDA com os metadados. Com esses metadados verifico que há metadados ou artigos que não correspondem ao que estão nos metadados. Por exemplo, tem situações em que o autor coloca palavras-chave que, por exemplo, coloca na palavra-chave ensino superior. E quando vamos analisar todo o artigo, nunca mais refere ou fala do ensino superior. Ou seja, efetivamente, nas palavras-chave existe a expressão ensino superior, mas o estudo nunca mais se refere ao ensino superior. E acontece isto em várias situações, tanto nos títulos, como nos resumos, como nas palavras-chave. Depois o artigo nunca mais focar aquele tópico que eu quero, que é discutir, por exemplo, a questão da investigação no ensino superior. Por isso, a partir daqui, nós voltamos à bibliometria, refinamos, refinamos os critérios de pesquisa e voltamos a fazer nova leitura através de bibliométricos, e aí já vamos com os dados os metadados mais refinados, para depois definirmos os critérios de inclusão ou exclusão e decidirmos quais são os artigos que vamos analisar. Ok, continuando. Ok, são exemplos de algumas ferramentas que podem ser usados na questão da bibliografia. Obviamente que nós podemos usar as bases de dados da Web of Science, Scopus. Nós temos um artigo atualmente que conseguimos usar o mapeamento bibliométrico e para a análise de patentes. Na questão do bibliométrico temos então esta ferramenta. Na questão do mapeamento temos o WosViewer, como foi referido, o GEF e o IEV. E na análise de conteúdo temos o WebQDA, mas existem outras ferramentas de análise de conteúdo, como é o caso do NVivo, pode ser aplicado para a análise qualitativa de dados, o NVivo, MaxQDA, Atlas TI e outras mais que vão surgindo. Aqui que ele não está a passar. Ok, pronto. Então nós aqui aplicamos então filtros a categorias na Web of Science, neste caso, educação e investigação educacional. Os documentos que nós definimos foram artigos de revisão e artigos de acesso aberto, e esta estrutura apresenta a evolução das publicações de 1972 a 2023. O pico ocorreu em 2022, em que temos 402 documentos
publicados com estes critérios de pesquisa. Então, primeira interação, o que é que nós fazemos? Fazemos então o mapeamento. Aqui usamos a centralidade de Calon, que mede a intensidade dos laços entre uma determinada comunidade, e representa a importância dos temas em todo o corpus. Eu não sei se é claro na imagem, mas vocês podem verificar que isto está dividido em quatro quadrantes. Ok? E estes quadrantes mostram então os temas emergentes e inclíneos, os temas motores, os temas básicos, e a partir daqui eu posso tomar decisões se vou analisar um ou vários clusters, ou então a partir daqui, normalmente o que é que nós fazemos na segunda iteração? Selecionamos um cluster e com essas palavras-chave fazemos uma nova pesquisa e depois o nosso foco é já só num cluster. Então, ou seja, na primeira iteração temos então a estrutura conceitual, no mínimo 2 co-ocorrências, 25 clusters foram gerados e gerou 366 palavras dos autores, palavras-chave dos autores. Eu podia usar dicionários de palavras, mas nós seguimos normalmente as palavras dos autores. Avançamos então para a segunda iteração, e na segunda iteração pegamos então só no cluster de ensino superior, e aqui no cluster de ensino superior temos como resultado 363 publicações, e este cluster gerou 13, quando fizemos esta pesquisa com base neste cluster do ensino superior, ele gerou 13 novos clusters e 218 palavras chaves de autores. E depois começamos a analisar em pormenor então este cluster e qual era a evolução. Ele permite também ver a evolução temática do agrupamento de ensino superior, olhando como é que... Aqui não dá para ver, pelo que eu estou a verificar, ele não está a mostrar as manchas de passagem entre as diferentes palavras-chave, mas ele mostra aqui como é que os conceitos foram evoluindo ao longo dos anos, se eles mantiveram a mesma designação, ou como é que eles foram sendo ajustados e qual é o número de incidência pelo número de vezes que aparece com as cores. Numa fase posterior, então, eu a partir do modelo anterior eu consigo retirar todos os metadados e depois posso buscar os documentos. Reparem que eu tive o cuidado de dizer que nas bases de dados eu queria só artigos que fossem de acesso aberto. Não quer dizer que eu não possa fazer um mapeamento bibliométrico e posso fazer de tudo o que é publicado, e desde que eu limite a minha análise aqui ao título, resumo e palavras-chave. Se eu quero os artigos na íntegra, eu tenho que garantir que os tenho acesso, ou através das ligações que eu tenho à minha universidade, por exemplo, se a minha universidade tem ou não acesso às bases de dados, ou se eu tenho contacto direto com aqueles autores, por exemplo, ou então tenho que garantir que se vão fazer a análise na íntegra de todo o conteúdo, é importante terem acesso a esses artigos. Então, através do acompanhamento da evolução temática e da análise de nuvem de palavras, nós avançamos então com categorias que podem emergir dos dados na sua íntegra e começamos a tentar identificar tendências e padrões e mudanças que possam ser feitas em termos da produção científica. Também conseguimos aqui determinar quais os artigos que devemos analisar em profundidade, permitindo a exclusão também de artigos que não se enquadram no estudo. Eles podem até ter no título, no resumo, nas palavras-chave, podem ter os termos que eu procurei, mas depois no seu conteúdo não se enquadra no meu estudo. E podemos aqui, a partir deste momento, então, definir que se o meu modelo então, de investigação é um modelo dedutivo, indutivo ou misto, partilhando convosco a maior parte dos modelos que emergem daqui são modelos mistos, ou seja, têm tanto dedutivo como indutivo, ok? Categorias teóricas e categorias que emergem dos dados. Em termos de discussão e do artigo, estes são os dados que eu estou a apresentar de um artigo que será apresentado então amanhã, numa conferência no Dubai, na área da inteligência artificial e com a utilização de tecnologia na área da educação. Estes autores sublinham e corroboram aquilo que nós apresentamos em termos de modelo conceitual,
que a importância de incorporar uma análise bibliométrica quantitativa e qualitativa para examinar padrões de publicação e medir a produção de conhecimentos. Kadar penso que é assim a designação, Shewala, sugerem que o envolvimento de vários investigadores na análise qualitativa de conteúdo pode produzir resultados mais frutuosos. Isto é bastante importante, até pelas questões de validação. Há vários tipos de validação que eu posso fazer, e uma delas é a validação de pares, mas normalmente as codificações não devem ser realizadas só por um investigador. E se forem realizadas por um investigador, deve existir um segundo investigador, normalmente na literatura surge como segundo codificador, quando se usa software, que valide uma percentagem do que fez o primeiro codificador. Por isso, aqui é muito importante, devido ao nível de conhecimentos e competências que são necessárias desenvolver ou adquirir, que este trabalho não seja só concentrado num único investigador. Por outro lado, de um texto que foi publicado há pouco tempo com um colega da Polónia, nós trabalhamos muito aqui a questão dos passos de aprendizagem e de colaboração online, através de uma linguagem comum, que às vezes não é assim tão fácil. Podemos falar o mesmo idioma, mas podemos estar em dimensões diferentes para melhorar a partilha de ideias e trabalhar aqui competências que são transversais àquelas que são das ferramentas, que será a co-criação de conhecimentos, ou co-colaboração, co-autoria, e essencialmente algo que é falado muito agora, até por causa das ferramentas de inteligência artificial generativa, que é o pensamento crítico sobre aquilo que eu estou a produzir. Antes de mostrar o exemplo prático, em forma de conclusão, então a revisão de literatura dá-nos as linhas para a nossa proposta. A integração do qualitativo e com o quantitativo acaba por ser um desafio bastante grande para o próprio investigador, não é? Mas quando é baseado ou é alicerçado numa ferramenta, facilita. Há um texto que eu li que pode ser bastante interessante para partilhar, que também tem a ver com a reflexividade nas decisões de quando eu uso ferramentas. Porque como é que as ferramentas podem condicionar o nosso comportamento e as nossas decisões face àquilo que eu vou usar. Okay? Eu já vi várias situações, principalmente associadas ao WebQDA, de alguém ajustar as próprias questões de investigação pelo facto da ferramenta não permitir dar uma resposta para aquilo que o investigador quer responder. Isso não deve acontecer, mas por vezes acontece. Ou seja, a ferramenta condiciona o comportamento do próprio investigador nas tomadas de decisão. No final, então, como coloquei aqui, isto, apesar de ser um processo interativo, mais do que tudo ele é iterativo, é cíclico. Ele começa com uma base que pode ser exploratória, é de avanços e recuos. Se me perguntarem como a análise de conteúdo funciona em termos de utilização de software, quando eu uso um software ou quando faço manualmente, eu tenho uma fase inicial que pode ser exploratória, codifico, crio categorias, tem uma segunda fase de refinamento, tem uma terceira fase que é um segundo refinamento, e depois só numa quarta leitura aos meus dados codificados é que eu começo a fechar. Por isso isto poderíamos estar a falar em algo que é cíclico, ou seja, não é feito numa única vez, numa única direção e não voltou ao início. Só para, antes de mostrar o exemplo, esta é uma estrutura que nós propusemos num dos artigos que escrevemos, em que tem por base então a revisão sistemática de literatura, em que nós aqui apresentamos em 6 etapas como é que nós fazemos esta integração. Se verificarem aqui, nós colocamos critérios, metadados, como fazemos mapeamento, a questão da análise qualitativa, e tudo, os dois alimentam o relatório final e a própria disseminação de resultados. E o relatório pode ser um artigo, pode ser uma tese. Okay. Normalmente, uma questão de investigação associada a uma revisão sistemática da literatura, no contexto de um mestrado, é o mestrado inteiro, não é? Nós precisamos, para uma boa revisão sistemática da literatura, precisamos
às vezes de um ano para conseguir fazer esse trabalho. Isto é algo que começamos com a primeira interação e que agora a segunda interação vai começar na próxima semana. Então eu comecei a fazer a pesquisa e investigação na Web of Science e queria saber tudo que era produzido, que alguém que tivesse a afiliação à Universidade de Aveiro, o que é que era produzido em investigação e educação. Eu já não me lembro o intervalo de tempo, tenho que verificar os meus critérios. Eu sei que obtive 791 documentos, sendo que 756 em inglês, 30 em português e 5 em espanhol. Começamos por fazer um primeiro mapeamento usando o vosso viewer, para saber a coautoria de autores. Aqui consigo identificar qual é a parte de coautoria de autores, quais são as relações que existem entre os membros, ou seja, os autores que produziram artigos associados à investigação e educação. Consigo também fazer aqui a relação de coautoria de instituições, as ligações, ou seja, com quem é que se relacionamos mais, com quem é que trabalhamos mais, coautoria de países, porque depois ele faz a ligação, não é? Coautoria de países, mostrando onde é que nós temos mais estas relações. Reparem que estamos na questão social e não a parte conceitual. Depois, tentamos fazer uma pequena exploração com uma outra ferramenta, só para verificar a questão das densidades, não é? Com a ocorrência de palavras-chave dos autores, tentar compreender. Então, obviamente que aqui temos algo que cria entropia. Se a minha pesquisa era em ensino superior, eu posso eliminar esta expressão porque eu já sei que ela vai surgir com maior incidência, não é? Então tem ali a Higher Education, não necessitava porque a pesquisa foi com estes termos, ensino superior e investigação e educação. Então, nesta próxima iteração já vamos remover, porque é óbvio que a Higher Education surge com maior ênfase. Isto é uma primeira tabela que o Bibliometrics nos dá, que é o número total de documentos que nós conseguimos extrair. Depois ele também nos mostra os autores mais relevantes da Universidade em termos depois de número de publicações. Ou seja, continua a fazer mapeamento, ou seja, eu posso ter ali o Carvalho com 30 publicações, mas não foi ver ainda o que é que ele escreveu e sobre quê, qual é a produção de conhecimento, qual é o interesse para a minha área, não é? Simplesmente estou a quantificar, a mapear. Aqui tem a evolução desde 1993, com o número de artigos por ano, e aqui os blocos, posso também consultar. Também posso verificar quem é que está mais tempo na instituição e com produção contínua. Temos aqui também a relação do H-index, ou seja, o Carvalho podia ter 30 artigos na Web of Science, mas não ter um H-index que fosse proporcional ao número de artigos, porque o H-index é calculado pelo número de citações de um X número de artigos, não é? Do total. Então poderia também ser interessante, ou seja, já tem a produção, mas ela não tem impacto ou não tem leituras suficientes para ter um H-index maior. Depois aqui as afiliações, vocês viram com outro programa que vimos um mapa diferente, não é? Aqui mostra o número de afiliações que são associados pelas produções e os artigos, ou seja, 1005 artigos na Universidade de Aveiro. Claro, se eu estou a pesquisar na Universidade de Aveiro, espero que esse número seja o maior. E depois surge, porque eu trabalho em coautoria com alguém de Bragança, trabalho em coautoria com alguém de Viseu, trabalho com autoria de alguém de Évora, e eles surgem aqui porque é como aquele artigo que eu mostrei na fase inicial, é uma colega minha de Aveiro, um colega do Brasil e temos um colega do Dubai, não é? Depois temos os textos mais citados, então aqui posso depois tentar consultar e compreender qual é a importância destes textos na investigação e educação para eles terem este número de citações e tentar saber quem é que os cita. Posso tentar fazer esse mapeamento. As palavras mais relevantes que estão apresentadas nos documentos: educação, investigação e educação. Podem verificar aqui educação especial, desenvolvimento de estudos, ergonomia, linguística, e aparece aqui as concorrências. E depois posso novamente entrar na questão do mapeamento de palavras-chave de autores, que são os clusters, né? Reparem que eu tenho aqui diferentes clusters, né?
digital, depois tem a parte das relações entre estes próprios clusters. Aquilo que há bocado não dava para ler identifica isto, que é a evolução dos conceitos ao longo dos anos, desde que eles surgem nos artigos, como é que eles evoluem, posso verificar, posso depois redefinir pensamento computacional, como é que era definido antes, como é que eu posso trabalhar ou redefinir a minha pesquisa na parte bibliométrica, ou se eles são tão importantes que devem ser definidos como categorias para análise de conteúdo e a partir daí começar a ler o que é. Dando um exemplo, muito do meu trabalho é estudar as secções dos artigos, as secções das metodologias ou das teses. E muitas vezes nos artigos, a única vez que surge análise de conteúdo, por exemplo, quando eu estou a estudar, alguém diz que vai aplicar o método e coloca nas palavras-chave estudo de caso. Quando eu chego à parte do desenho da metodologia, nem sequer refere estudo de caso, nem explica porque é que é estudo de caso. Ou seja, surge nas palavras-chave, mas depois tem esta fragilidade. Ou seja, não sei porque é que é o estudo de caso, porque não é assente em autores que justifiquem porque é que para aquele desenho de investigação, o estudo de caso é mais adequado que a investigação-ação, ou análise fatorial, ou uma tese student quantitativo. Então, a partir daí, eu posso começar a definir nos textos e, a partir destes mapeamentos, definir então as minhas categorias, e depois reorganizá-las e agrupá-las em dimensões que eu possa depois analisar. Avançando aqui já temos o exemplo do historiográfico, já mostra as relações, ou seja, eu aqui consigo compreender quais são os autores e com quem eles mais se relacionam em termos de trabalho. Aqui temos a questão das instituições, a imagem não está com qualidade, mas dá para perceber que, pelas cores, que há depois diferentes relações entre instituições. Aqui a relação dos países, eu depois consigo, obviamente que no bibliométrico eu consigo fazer, isto é interativo, eu consigo depois fazer pequenos ajustes, consigo alterar alguns critérios que me dão outro tipo de resultados. E nesta fase é o que nós estamos a fazer, com base naqueles resultados atrás, estamos a redefinir os critérios que também foram validados fazendo uma análise de conteúdo exploratória inicial no próprio software, no WebQDA. Então, eu só vos mostrar um pouco aquilo. Vou mostrar no WebQDA porque é óbvio, não é? Sou investigador do WebQDA, é uma ferramenta que já me deu muitos cabelos brancos. Quando eu começamos a desenvolvê-la, tinha o cabelo preto, agora está assim. Mas só para mostrar o que é a questão também aqui da representação. Então, aqui na questão do WebQDA, quando eu tenho os artigos, não sei se estão a ver? Sim, estamos. Quando eu tenho os metadados das bases de dados, ou quando eu tenho os artigos, eu posso aqui fazer uma importação dos metadados diretamente da Scopus, da Web of Science, ou do Zotero, EndNote. Ou seja, a extensão é XML, que normalmente é do EndNote, o Zotero é o RIS, há outras bases de dados que também têm que ser em RIS, não sei se é PubMed, e depois temos a Scopus, que permite exportar em BibTeX, e normalmente eu tento usar esta. Quando eu faço essa importação para aqui, então eu faço o quê? Eu tento fazer um cruzamento dos resultados da bibliometria com os resultados diretamente no WebQDA. Então, quando eu faço essa importação, ele automaticamente identifica-me, segundo os critérios, ou o protocolo Prisma, os critérios de revisão sistemática de literatura, ou integrativa, ou até uma scope review, quais são os artigos incluídos, duplicados. Se eu importar duas bases de dados, ele vai-me identificar que aquele artigo já existe na Scopus e na Web of Science e passa-me a duplicar. Então, quando eu coloco aqui os incluídos, ele importa-me para aqui então todos os metadados. Vão ver aqui. E automaticamente já me criou uma série de categorias que nós aqui definimos por códigos e criou-me codificações automáticas. Isto numa dimensão descritiva, não interpretativa, ok? Descritiva.
Ele faz a importação e organiza-me os metadados por ano, autores, palavras-chave e tipo de publicação. Okay? Se eu clicar aqui, abrir aqui um deles, eu tenho aqui então os metadados que extraí da Scopus, por exemplo, título, é um artigo da revista, o resumo, as palavras-chave, autores, a revista, o número de páginas, e aqui às vezes tenho aqui o DOI, eu abro, e quando tenho interesse em ver o artigo completo, acedo aqui ao artigo completo, descarrego e importo para as minhas fontes internas. Porque aqui eu já começo a verificar que me interessa, além do resumo, interessa-me este artigo enquadra. Se este artigo não for do meu interesse, cruzando com a parte da bibliometria, eu tenho aqui uma opção que me permite, ao selecionar, fazer a exclusão do mesmo. Por exemplo, se eu selecionar aqui, eu posso passar para, afinal eu não quero isto. Ele tem as palavras-chave, enquadra-se no meu estudo, mas falam, por exemplo, de energias renováveis. Eu não quero de energias renováveis, eu quero energia sustentável, ou qualquer coisa assim, né? Estou aqui a delirar um pouco para dar o exemplo. Quando eu chego aqui à parte de escritores, se eu for aqui aos escritores, vocês podem ver, eu quando faço a importação do BibTeX, ele já me organiza por anos. Estão a ver aqui? Organizou-me isto, palavras-chave. Por exemplo, posso ver aqui que a sala de aula invertida surge 26 vezes. Agora posso verificar quem é que falou o quê sobre a sala invertida, quais são os trabalhos. Estão aqui, não é? Posso trabalhá-los a partir daqui. Posso verificar quais são os autores que surgem mais vezes. E depois posso fazer cruzamentos. Eu assim tenho dados que posso escrever, ou seja, eu sei que 26 artigos são sobre aula invertida, mas eu quero saber em que ano é que surgiu, ou quero saber quem são os autores que falam nele. Eu posso chegar aqui ao questionamento, por exemplo, aqui às matrizes, eu tenho aqui uma matriz criada e fiz aqui um cruzamento entre ano e palavras-chave para mim eram importantes. Tinha a ver com skill, o flipped learning, flipped classroom, a parte de metodologias ativas, porque eu estava a tentar compreender onde é que surgia. Então ele gera-me uma matriz de uma dupla entrada aqui, não é? Com os anos. Eu posso exportar isto para Excel, depois fazer o que achar melhor. Posso tentar também perceber, ou posso interagir com o que está aqui, não é? O que é que foi então feito em 2023 sobre o que é que foi dito sobre Flipped Classroom. Clico aqui, ele mostra-me o resultado lá à direita, e também posso abrir este mapa e tentar compreender nos anos quais são as palavras-chave dos artigos e como é que eles, em que ano é que eles surgem, não é? Eu tanto posso fazer desta forma, por exemplo, se eu clicar aqui ele dá-me 2020, como posso também chegar aqui e inverter, ele passa-me o Flipped Classroom e diz-me em que anos é que surgiu, ou seja, o Flipped Classroom já surge, não é, desde a primeira vez 2014, não é assim tão recente, não é? Já estamos a falar em quase 10 anos. E a partir daqui posso fazer codificações, peço desculpa, relações, então quando importo o artigo na íntegra, posso começar então a fazer as minhas codificações interpretativas, em que eu abro o artigo, já tenho bases do que quero e começo a construir então a minha estrutura de análise. No meu caso, eu quero trabalhar as questões de abordagens centradas nos estudantes entre aprendizagem e ensino, e trabalhar as dimensões das competências relacionado aos métodos, tanto qualitativos como quantitativos. Portanto, depois o que mapeia aqui é o que eu quero obter como resposta. Né? Isto é assim, falado muito, seria a ideia da bicicleta. Isto tem duas rodas, tem os pedais, tem ali a corrente, tem que pôr óleo, tem que fazer manutenção, mas vocês sabem, se começarem a pedalar sem as rodinhas de lado vão cair. Mas vão cair 2, 3, 4 vezes, mas só vão aprender andando. Estas áreas têm esta dimensão, aprende-se fazendo. Eu demonstro, sensibilizo, assisto a muita coisa para me sensibilizar a mim também e depois coloco mãos na massa também para... A maior parte destas ferramentas como o IED, Bibliometrics, foi a assistir e a trabalhar colaborativamente. Nunca, raramente, tenho vários que trabalho individualmente, mas raramente trabalho sozinho.